Vamos passar para a nossa entrevista, para a gente não perder mais tempo, falar do Acordo União Europeia-Mercosul, com o embaixador Roberto Jaguaribe, que é conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE, e é ex-embaixador do Brasil, já foi embaixador do Brasil, veja só, no Reino Unido, na China e na Alemanha. Então, que honra recebê-lo aqui, embaixador. Muito obrigada pela sua participação no Mercado Aberto. Tenho certeza que, ao longo de toda essa sua trajetória diplomática, o senhor deve ter acompanhado em muitos momentos a tentativa de consolidar, de concretizar, finalizar esse acordo União Europeia-Mercosul e, finalmente, isso está prestes a acontecer. Ainda tem algumas formalidades pela frente, mas o grosso, o que era mais importante, foi definido na última sexta-feira com a votação favorável pela maior parte dos países membros da União Europeia. O que o senhor destaca desse acordo e do reflexo que isso terá para o Brasil e também para a geopolítica mundial? Acho que a gente pode falar nesses termos, embaixador. Bom dia, Amanda. É um prazer estar aqui. Eu estou de acordo com o que você falou. De fato, esse acordo é histórico, é um acordo que está sendo negociado, na verdade, há 30 anos, porque a ideia do acordo surgiu em função da movimentação para fazer um acordo de livre comércio das Américas. E havia uma opção preferencial para tentar fazer isso com a Europa por razões múltiplas, inclusive de natureza histórica e também por um certo temor com relação à coisa americana, como o mundo atual parece evidenciar de forma mais clara. Então, esse processo se dá desde o começo da década de 90 e as negociações começaram há 29 anos atrás, portanto, há muito tempo. Foi um processo muito complexo, muito longo. Por um lado, no começo, o Brasil e a Argentina, sobretudo, tinham muito temor de que a competitividade industrial da Europa fosse esmagar a nossa indústria. Por outro lado, a Europa sempre teve muito medo da competitividade produtiva agrícola do Mercosul e do Brasil em particular. Isso fez com que várias etapas chegassem a quase um ponto final de negociação, particularmente em 2005, portanto, há 20 anos atrás. Mas não se consolidaram por essas razões, ultimamente, exclusivamente em função das preocupações europeias com a questão agrícola. Mas o acordo tem um enorme significado por duas razões. Primeiro, pela sua dimensão, a sua magnitude. Ele é o maior acordo em termos de número de países, em termos de PIB de mercado que se faz, é compatível em termos de PIB em PPP, paridade de poder de compra, com o acordo entre México, Canadá e Estados Unidos, mas é um acordo de muita magnitude de pessoas, porque são 722 milhões de pessoas entre Mercosul e União Europeia, a Europa e a União Europeia em particular, há muitos anos é o maior investidor no Mercosul, certamente no Brasil. Isso são laços históricos que construíram bases industriais, como a Alemanha, com a indústria alemã no Brasil, ou a França, e muitos outros países, como Itália, como Holanda, como Suécia. Então, é um peso tradicional muito significativo, que agora se libera para criar um chapéu comum, um chapéu de uma zona de livre comércio, com um PIB de cerca de 34 trilhões de dólares em PPP. Então, isso tem um impacto já imediato pela sua magnitude, pela sua dimensão. Mas no momento atual, de muitos questionamentos e incertezas com relação ao sistema internacional, afetando a política, o comércio, a economia e muitos outros elementos e segmentos, esse acordo dá um norte de referência para coisas que são baseadas em regramento e que é como nós e a Europa vemos que o mundo deve se manter. Ou seja, há uma conformidade em muitos itens muito importantes entre a visão do Mercosul e da Europa. Quem se der o trabalho de ver o preâmbulo do acordo vai ver que todas as primeiras frases são derivadas de tendo presente o interesse comum em, aí fala uma série de coisas como, por exemplo, direitos humanos, como sustentabilidade, como governança global. E são elementos que estão ameaçados por diversas razões, e esse acordo, dada a sua magnitude, dá uma referência não apenas para a gente, mas para muitos outros que estão preocupados como isso vai acabar. É verdade que nós não temos capacidade de afetar diretamente a governança global através exclusivamente desse acordo, mas ele dá um caminho digamos, relevância com base nos interesses comuns que eu mencionei e particularmente na questão da governança pública global baseada no direito internacional, que é um elemento que, evidentemente, é muito importante para a grandíssima maioria dos países do mundo. Embaixador... Então, eu acho que
Diga, pode Diga. completar, por favor, pode completar seu raciocínio. Acho que é, de fato, um período histórico, pelas razões já mencionadas, e porque acende uma possibilidade diferenciada, baseada na complementariedade das economias e da capacidade produtiva da Europa e do Mercosul. Eu acho que, diferentemente do tradicional investimento que é feito na América Latina, no Brasil, na América do Sul em particular, no Mercosul e no Brasil, que é voltado para a ampliação da capacidade produtiva para o mercado interno brasileiro e para os mercados vizinhos, e alguns sobras para fora, esse cria a possibilidade de nós buscarmos a criação de cadeias produtivas globais de inserção nas grandes cadeias de produção, com base em elementos que são fundamentais para a indústria moderna. Em primeiro lugar, a energia, que é cada vez mais demandada, e você sabe que o setor de inteligência artificial, como exemplo, é um dos maiores demandantes de energia e precisa descobrir novas formas de energia. E o Brasil, energia sustentável em particular, mas também outras, tem abundância e isso é um elemento fundamental para qualquer modernização de cadeias produtivas. Por outro lado, a Europa tem uma abundância de recursos, de capacidade de investimento, de instituições, de empresas que lidam com isso, de tecnologia em diversas áreas. A Europa se mantém muito competitiva, portanto, abre a possibilidade de uma nova forma de relação da América, do Mercosul, do Brasil em particular, com a União Europeia. Professor, a gente até separou umas artes aqui, eu vou até pedir para o Gustavo ir direto para a segunda tela, que fala justamente sobre essa transição das tarifas, muitas delas levam anos, 10, 15 anos, né? Por exemplo, as vantagens para o Mercosul, 92% das exportações do bloco para a União Europeia serão isentas em até 10 anos. Na carne bovina, teremos uma cota isenta de 99 mil toneladas, que é pouca coisa. Só para a China, o Brasil sozinho exporta mais de 1 milhão de toneladas. Tem uma cota agora para a China, que é de 1 milhão e 100 mil. Para a União Europeia, dos 4 países do Mercosul, são 99 mil toneladas e ainda tem a Argentina, que é uma grande produtora. Aí tem cotas extras para aves, carne de porco, etc. 169 bilhões de dólares de ganho na balança comercial. Então, você deve dobrar, né? Acho que a nossa corrente comercial são 100 bilhões de dólares, isso vai mais que dobrar nos próximos anos. E as vantagens para a União Europeia, 91% das exportações do bloco ao Mercosul serão isentas em até 15 anos. Tem cota isenta de 30 mil toneladas para queijos, os queijos europeus, a gente fica feliz. Eu gostaria de perguntar para o senhor, embaixador, quando a gente vê essa grita, esse ruído todo que teve na França, medo de que o mercado fosse infestado aí por produções agrícolas, por causa da produtividade, competitividade do agro brasileiro, mais baratas do que as europeias, isso para em pé, assim, qual é o risco para o agro da Europa, que parece ser o calcanhar de Aquiles, e, por outro lado, para a nossa indústria, quer dizer, a nossa indústria que é menos competitiva que a deles tende a sofrer ou tende a ganhar por conta dessa integração das cadeias produtivas que o senhor apontou? Olha, essa pergunta é a pergunta que vem sendo feita há muito tempo e ela efetivamente é uma pergunta central. Eu diria que a competitividade do Brasil e da Argentina, do Mercosul em geral e do Brasil em particular, cria, digamos, uma percepção de insegurança muito significativa no ambiente produtivo rural europeu. Mas é preciso ter presente que a defesa da agricultura europeia não se dá através de tarifas, ela se dá através de medidas restritivas e protecionistas, de cotas e muitas vezes de impedimentos, né? Também, algumas vezes, e com frequência, tenta se disfarçar em medidas de natureza ambiental ou fitossanitária, embora ambas as questões, tanto ambiental como a fitossanitária, sejam muito fundamentais e muito importantes para proteger tanto o meio ambiente como a sanidade da população, elas são levadas a um ponto que a gente poderia qualificar muitas vezes de protecionismo, né? Então, o que acontece de fato é que a Europa não vai abrir o seu mercado para produtos que eles produzem. Nós vamos ter facilidades em coisas onde eles têm carências e necessidades. Aquilo que eles são suficientes ou mais que autossuficientes não vai ser efetivamente muito afetado. Eu vejo muitas possibilidades para o agro brasileiro. O agro brasileiro é extraordinariamente competitivo e não é a outra razão que ele está presente em praticamente todos os mercados relevantes do mundo. Mas a Europa, que é um mercado relevante, já compra muita coisa
do Brasil. E eu acho que esse elemento de preocupação dos setores produtivos agrários é muito artificial. Eu acho que não há preocupação relevante com relação a isso se a política agrícola comum europeia for mantida na forma em que ela se situa, né? Então, e eu acho que isso é uma questão interna europeia, eles mesmos vão resolver, mas eu acho que é um ponto que está muito claro que eles não vão abrir. Como você evidenciou e como muitas pessoas estão analisando, há muitas perspectivas positivas de ampliação significativa de comércio. Mas eu diria que, na minha leitura, o maior benefício vai ser em investimentos. Eu acredito muito que a indústria brasileira, que muitas vezes não tem a competitividade em certos segmentos da indústria europeia, em última instância e a médio e longo prazo, vai ser a maior beneficiária desse processo, inclusive pela necessidade da Europa de rever muitas das suas formas de produção. É muito difícil você manter competitivo ou sustentável indústria baseada na importação eminente de matéria-prima. A Europa tem muito pouca matéria-prima, tem que importar boa parte do que faz, inclusive para a produção industrial, e também de energia cara e que não se sustenta na maior parte das vezes. Então, isso aí são dois elementos que vão ter que ser revistos. A Alemanha, em particular, passa por um processo muito agudo de dificuldades de manutenção da competitividade produtiva industrial em função desses elementos e de outros. A Alemanha é um grande país, é uma indústria extraordinária, eu tenho certeza que não vai permitir que essa indústria vai terminar. Mas, para isso, ela precisa olhar para outros mercados, não apenas como mercados de compra, mas como mercados de inclusão na sua cadeia produtiva. E com esse acordo, o Brasil e o Mercosul se qualifica extraordinariamente bem para que isso possa acontecer. Embaixador, a gente tem menos de 2 minutos. Só para terminar, o senhor foi embaixador na China também. A Alemanha, por exemplo, enfrenta muita competição da China agora com a história dos carros elétricos chineses, por exemplo. E a Europa, como toda, tem sido inundada também por produtos, às vezes, baratos da China, ainda mais por causa do tarifaço americano. Essa integração com o Mercosul, essa zona de livre comércio, também pode ser uma resistência à China? Pode ser uma forma da União Europeia resistir a essa inundação de produtos chineses? Eu não tenho dúvida quanto a isso, sobretudo no sentido de que é importante criar novos eixos de dinamismo no comércio e na economia internacional. Esses eixos hoje estão muito voltados para a Ásia. Havia uma tradição importante de relacionamento forte entre a Europa e o Mercosul. É claro que é muito difícil competir com a China e com a Ásia, mas isso cria um outro eixo de produtividade e competitividade, reunindo elementos importantes que as duas áreas reúnem, que permite que se forme um eixo competitivo global. E eu estou convicto de que isso é um dos maiores benefícios que a gente pode ter desse acordo. A China é o grande bicho-papão, porque ela tem condições de esmagar o mercado através da sobreprodução e segurar a produção para fazer isso em diversos segmentos, mas eu acho que nós estamos muito bem colocados, e o Brasil, evidentemente, não pretende abandonar a sua parceria com a China. Nosso interesse é ampliar com todos os que podem. Mas eu acho que esse acordo permite uma visão de surgimento de cadeias produtivas tópicas, não em todas as áreas, mas de muito significado econômico.